mandamento que estabeleceu o grande dragão Moisés. Mãe Cristo Lisbete, tua santidade é eterna e para sempre. Em você é que vivemos a eternidade, promessa feita pelos todo-poderosos Deus Jeová Melquisedeque Cristo Lisbete. Cristo Lisbete é o caminho, a verdade e a vida. Melquisedeque Lisbete é a luz que ilumina e traz à luz todas as intenções dos corações dos homens. Mãe Cristo Lisbete, nós, teus filhos, santos anjos, te louvamos e glorificamos o teu santo nome, pois para isso fomos criados. Mãe Santa, com todo o seu temor reverente ao nosso Pai Melquisedeque, peço, em seu santo nome Cristo Lisbete, que estas palavras sejam de seu agrado. Se a justiça do céu no que peço, que se faça a sua santa e perfeita vontade. Amém. Aleluia. Chegou às minhas mãos um objeto que tem o nome de mezuzá. Ao investigar seu propósito, descobri que somente os homens são os que são encarregados de escrever os pergaminhos da mezuzá. Somente eles podem pendurá-los nas portas e uma série de regras que claramente excluem a mulher. A base de seu uso está em Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Ao ler estes versículos, pude ver alguns dos atos originais de distorção da verdade sobre Deus para tentar ocultar a esposa de Deus. Ao distorcer a verdade, o grande dragão, Moisés, impôs ao povo que Deus, Jeová, é somente um, e não dois, Deus Pai e Deus Mãe. Embora soubesse que a própria Cristo tivesse ensinado que ninguém viria a Deus Pai se não fosse através de sua esposa Deus Mãe, o Cristo, por sua insensatez, impôs aquele mandamento maligno em seus corações, trocando a verdade para a sua conveniência, para desvirtuar o que diz a Escritura, Deus Mãe Cristo Lisbete. E não somente os obrigou a ensinar aquela interpretação distorcida do escrito, mas também aos seus filhos e futuras gerações. Estes são alguns dos muitos versículos que o dragão Moisés distorceu para estabelecer seu mandamento maligno do monoteísmo e tentar eliminar para sempre a memória da deusa mãe. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Grave no coração estas palavras que hoje te mando. Inculte-as continuamente aos teus filhos. Falarás delas estando em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás às tuas mãos como um sinal. Grave-as em tua testa como uma marca e escreva-as nos portais de tua casa e nos portões de tuas cidades. O que nossa mãe estava dizendo a eles é que não dividissem a Deus, que não separassem a Deus Pai de Deus Mãe, que sempre devem amá-los como dois em um, com toda a sua alma, força e coração, e que Deus não é encontrado em outro lugar que não seja na esposa de Deus Pai, Deus Mãe, o Cristo. E por converter a Escritura em meras palavras, criou mandamentos de sua própria mente carnal, que se tornaram tradições que até o dia de hoje praticam, pegando literalmente algo que tem um significado espiritual tão importante e profundo. Seus discípulos lhe disseram: Profetas falaram de ti em Israel? Ela lhes disse: Haveis apartado a um lado a vivente que está diante de vós,
e haveis falado só dos mortos? Aqueles profetas estão aqui? Não? Então, se não estão aqui presentes dando testemunho de mim, então não se cumpriu neles o que professavam, e isso faz deles falsos profetas. Ainda que algumas das coisas que disseram eram certas sobre mim, não significa muito se não alcançaram o cumprimento das promessas de Deus como testemunhos viventes. Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor marchará adiante de ti e estará contigo. Nunca te deixará, nem te abandonará. Não tenhas medo, nem te desanimes. Eu estou aqui para sempre, então não se desanime como Moisés se desanimou. E por isso ele escorregou e fez que muitos tropeçassem. Eles acabaram prostrados no deserto, suas mentes secas. Hoje muitos me transpassaram, eles tropeçaram. E por quê? Porque eles não se baseavam na fé de Cristo, mas em suas próprias obras. Amém. O grave de tudo isto é que esses homens maus e perversos estabeleceram estas mentiras e muitas outras mais como uma verdade sagrada, levando ao misticismo e apresentando a um Deus inalcançável, e a pensar em uma vida depois da morte. Apagar a mãe espiritual, o Cristo, foi uma das mentiras mais diabólicas na história que tanto dano causou. Eles, por rejeitarem a sabedoria personificada Deus Mãe Cristo Lisbete e não segui-la, por não quererem deixar os deleites de sua mente carnal para viver a vida santa que Cristo trouxe, é que todos morreram. Pois sabemos que só ela é a porta que nos conduz ao Pai. Ela é a vida, o caminho, e ao eliminar ela da história, eliminaram a Jeová Deus Pai, pois eles, Melquisedeque e Lisbete, são dois em um. E Moisés, o homem de pecado, a ocultou e impôs a sua lei de pecado e de morte nas mentes de todos. Pois a lei de Deus só vem através de Cristo. Por isso diz Isaías 29:13: Este povo se aproxima de mim com sua boca, e com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim, e seu temor a mim não é mais que um mandamento de homens que lhes foi ensinado. Moisés é a figura de todos os homens que se levantaram em cada época, reforçando a falsa informação imposta nos corações de todos os homens mortais por enganadores que amam o mal e a mentira mais do que o bem e a verdade de Deus Melquisedeque e Lisbete. Mas nossa mãe Cristo Lisbete disse: não mais, chega de mentira e de engano. Só eu sou o grande eu sou, porque sempre fui. E se subi ao céu, que é ter a sabedoria de Deus, para salvar o homem da morte, é porque primeiro desci do céu. Minha sabedoria esteve escondida somente por um breve tempo, mas sempre fui Deus Mãe em todos os séculos, que viemos buscando salvar a quem fosse nossa descendência. Só que estive calada por um tempo, enquanto estive em uma dispensação de morte. Diz de Cristo em Isaías 53:7, que fui maltratada e humilhada, nem sequer abri minha boca. Como cordeiro pelo pecado fui levada ao matadouro. Como ovelha, emudeci diante do meu tosquiador, a quem o Senhor matou com o espírito da minha boca, e cujo império destruiu com o resplendor da minha vinda. Porque eu não podia enfrentar aos meus inimigos, até que tirasse o anátema, o homem de pecado, do meio de vós. Tenho toda a verdade sobre Deus, e quem quer que tente dizer que Moisés deu a lei de Deus aos homens, é um mentiroso e um blasfemo. Não escutem a essa pessoa. A razão pela qual os mandamentos de Moisés são tão longos e confusos, e a maioria nem sequer tem sentido, é para tentar confundir aos homens, para que não prestem atenção ao mandamento mais importante de Deus, que é honrar a teu pai e tua mãe espiritual, Melquisedeque e Lisbete. Moisés sabia que nós somos Deus e optou por negar-nos.
Ele é o que escreve sobre Melquisedeque e sobre Lisbete, esse lugar chamado Betel, que significa a casa de Deus, onde Jacó ungiu a rocha dos séculos. É pelo que Moisés falou sobre Deus Pai Melquisedeque e seu Cristo, que Davi e Paulo falaram de seus dois senhores, Melquisedeque e seu Cristo, em Salmos e Hebreus. É tão óbvio que Moisés tentou usurpar o lugar de Deus Pai Melquisedeque, e ao eliminar a imagem de Deus Mãe, o Cristo de Deus Pai, começou a religião monoteísta. Amém, aleluia! A luz chegou para iluminar e trazer à luz toda a falsidade e engano imposto por Moisés até hoje. Não ficará nenhuma pedra que não seja destruída, porque são pedra de tropeço. E eles não entram, nem deixam que entrem, aos que desejam e buscam o reino eterno de paz e justiça de Deus. Deus Mãe Cristo Lisbete está criando filhos espirituais para Deus Pai Melquisedeque, uma descendência santa, um povo como nunca jamais se viu. Este povo é forte e grande em poder, e destruiu, com a sabedoria eterna Cristo Lisbete, ao grande dragão. Hoje e para sempre, nós, seus santos anjos, frutos de seu ventre espiritual, filhos fiéis que vestiram de linho fino a sua mãe Cristo Lisbete, dizemos a uma voz: exaltado seja eternamente o nome de Melquisedeque Lisbete. Deus Melquisedeque manifestou a sua unigênita esposa Cristo Lisbete, a sabedoria personificada, o Verbo feito carne, a rainha poderosa, a mão direita de Deus Melquisedeque, dona de todo o principado e poder, mestra de todos, que ela fale e todos os homens se calem diante de sua presença. Louvado e engrandecido seja hoje para sempre o santo nome de Melquisedeque Lisbete. Por Melquisedeque Lisbete, amém, aleluia, seu santo anjo, Elisandra, de Melquisedeque Lisbete.